Bom dia, tudo bom? Bom dia. Hum, hum. Então vamos começar a aula, né? Tá você, mas o pessoal já daqui a pouco já chega aí, né? Então, vamos lá para a filosofia, página 119, os contratualistas, John Locke. Um. É um assunto meio chatinho, mas é um assunto bacana, né? Quando a partir do momento que nós passamos a desenvolver o tema, daí ele vai se tornando interessante, né? Por quê? Porque se diz diretamente, né, está diretamente ligado ao nosso mundo, né? A nossa relação de homem com poder, né? Do homem com o Estado, melhor dizendo, né? E toda a relação que se tem, né? Entre uma política entre ambos os lados, né? Então, muitas vezes é claro que se nós olharmos para esse passado aqui, né, ou seja, na Idade Moderna, tem uma diferença muito grande para o nosso presente hoje. Por quê? Porque as coisas mudaram, né? Nós estamos falando mais ou menos aí de 500 anos atrás, né? Anos atrás. Então, há 500 anos as coisas eram bem diferentes do que os nossos dias, com toda a sombra de dúvidas. Mas é interessante porque é o seguinte, muito do que ainda se tem hoje a respeito de leis, né, a respeito de poder, a respeito de Estado, né, ainda está ligado a esse passado, né. Claro que com o tempo, né, isso passou a ser manipulado, né, e cada estado, de uma certa forma, a partir do momento que teve uma certa liberdade, cada estado, né, interferiu com relação ao poder, né, cada um à sua forma. Então, os contratualistas, segundo John Locke, né, é um filósofo, é um pensador que também, naquele momento, né, da formação do Estado absolutista, ou seja, do poder de um Estado absoluto, ele vai, né, também ser um teórico, ele vai teorizar tudo o que o Estado pretende, né, como uma forma de contrato com as pessoas, com vamos colocar assim, a cultura local. Por que a cultura local? Porque nós não tratamos apenas de né? Você pega a Europa, onde está acontecendo isso tudo, nós não tratamos de uma cultura específica, né? Nós tratamos de culturas dentro desse estado, né? E cada uma difere da outra em um ponto ou outro, né? Basta pensar, por exemplo, se nós pensarmos nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é um país em que essa política, essa minha explicação, ela bem clara, né? Você tem um país com estados independentes, particularmente, né? Cada estado, isso na sua formação lá depois da independência norte-americana, 1776, mas cada estado tinha, né, uma autonomia, e ainda se tem, menos hoje, mas antigamente mais ainda, mais. Cada estado tinha uma certa independência com relação a se fazer política, com relação às leis. Tá? Então, aqui nós estamos tratando não dá para generalizar, mas estamos tratando de uma formação, né? De um pensamento que vai conduzir aqueles homens, né, a uma tentativa, né, a uma aproximação, a uma convivência, né, em comum, em conjunto. Então, cada pensador ali, antes do John Locke, né, nós estávamos estudando lá o Thomas Hobbes, né, e depois agora John Locke tem outros também, como logo no começo vocês viram lá, tem lá o Maquiavel, tem outros pensadores ali, né, que estão teorizando
o Estado, né? O que é teorizar o Estado? Né? Botando no papel as leis que até então eram, de uma certa forma, desprendidas, né, de um contexto mais amplo, né, de um contexto social mais amplo. O que é esse contexto social mais amplo? É o contexto da história da Idade Média. E por que só da Idade Média e não da história antiga? Porque na história antiga nós temos ali Grécia e Roma com leis estabelecidas, né? Existia um contrato, de uma certa forma, um contrato social entre governo e cidadão. Tá? Cidadão romano, por exemplo, cidadão grego, por exemplo. E a questão é, o que ficavam de fora eram quem não pertenciam a essa cultura. Então, a Idade Média, como ela é formada, né, quase que de um imediatismo, porque a Europa é tomada, é invadida por povos que não faziam parte, não eram ou gregos ou romanos, então é, acontece aquela torre de Babel, né? Todo mundo no mesmo espaço, exigido, né? Direitos, né? Para a boa convivência, mas um momento delicadíssimo, né? Um momento em que o poder era tomado pela violência. Então, a Idade Média ela se forma ela vai se formando, né? Ela vai se distanciando daquele poder que era instituindo tanto na Grécia quanto na Roma. E assim vão se criando os poderes paralelos, né? Não existia uma teorização do poder. Isso vai retomar agora, né? Então, já relembrando, vai retomar agora no Estado moderno, né? No absolutismo. Tá? É uma retomada, por isso que quando vocês têm o termo na Idade Moderna de renascimento, ele justifica o que? Ele justifica o renascer lá das leis, lá do começo, onde existia um contrato social na Grécia e em Roma. Só que na Idade Moderna, de uma outra forma, atendendo às emergências, tá? E às necessidades daquele momento, da formação desse novo Estado. E nós vamos entender como um Estado político. Tá? Não, eu vou pegar, vamos para a apostila aqui, porque eu tenho que usá-la, né? Eu não posso ficar só divagando em cima dela, né? Divagando não, eu não posso ficar, eu tenho que me prender, eu tenho que fazer de certa forma, eu tenho que trabalhar o conteúdo, porque essas aulas elas são, né, são analisadas pela Secretaria de Educação. Então, o professor tem que trabalhar com o material didático, né? E como muitas vezes aqui a minha internet aqui ela é um pouco falha, então às vezes eu ligo o vídeo, ela cai, então para não ter esse problema, não correr esse risco, eu estou fazendo aula em áudio, mas estou trabalhando a apostila, né, para não ficar uma coisa desprendida e para vocês terem lá, o cara, o professor está lendo isso e está explicando isso, bacana, então é isso aí. Então, página 119, os contratualistas segundo John Locke, número 1, aula 11. Tá? Então, ele coloca da seguinte forma, ó, o estado de natureza, diferente de Thomas Hobbes. Tá? Então, o estado para Hobbes, ele é um aparato, né? É quase um mecanismo, tá? Que justifica o poder de uma hierarquia do rei, tal, etc. Né? E a partir dali se constrói, né, um estado fortificado com leis próprias que interfere com relação à vida do cidadão, à vida do homem. Aqui nós já temos uma diferença grande, ó, o estado de natureza, o Hobbes começa falando, o Hobbes não, o Locke começa falando. O que é esse estado de natureza? Onde estão os direitos de forma absoluta e sem limite. As únicas leis que obrigam são as leis da natureza, né? Que natureza nós estamos falando? Do ser humano. Tá? Ó, a razão e o contrato com a realidade é o que permite que o homem conheça o mundo e entenda os seus direitos naturais, que são absolutos e iguais para todos. Então, aquela teoria de que nós nascemos livres, né? Nós nascemos livres, nós temos o direito, né, de sermos livres porque nascemos num mundo onde a natureza compreende-se como parte nossa, não é verdade? Então, o John Locke ele é considerado um liberal,
né, a partir do momento que ele promove essas ideias, né, umas ideias mais liberais, né, de liberdade, e não uma ideia como o Hobbes tem, né, de um Estado centrado no poder do próprio Estado, né, que muitas vezes ele pode ou não, né, interferir na sua natureza. Tá? De uma certa forma, nós vivemos mais o Hobbes do que o Locke. Tá? Vamos continuar, senão não sai da primeira parte aqui. Ó. A razão e o contrato com a realidade é que permite o homem conheça o mundo e entenda os seus direitos naturais, que são absolutos e iguais para todos. Tais direitos são limitados à própria pessoa. Tá? Se eles, liberdade, vida, segurança, esses direitos, né? Liberdade, vida, segurança e propriedade, enquanto produto do Estado social, a autoridade se torna detentora dos direitos de punir a todos os indivíduos da sociedade e, com isso, deve velar pelos direitos de todos. Os direitos individuais continuam em cada um dos indivíduos da sociedade. E o que se fez foi delegar ao Estado social o direito de punir. O contrato é a renúncia apenas do direito da autotutela. Tá? Acontece a renúncia da vingança privada pela da lei, que é uma prerrogativa do Estado social. Então, a partir do momento que ele faz uma crítica, a partir do momento que o Estado toma para si o direito natural, tá? E ele distribui esse direito, ele tem que preservar o direito de cada um, tá? Tem que preservar o direito de cada um. Essa preservação do direito de cada um impede com que, né, ele se crie uma lei, se criem leis, né, que esse direito de cada um não interfira no direito do outro. É para isso que serve o Estado. Tá? Então você não pode, você tem o direito, mas até onde o teu direito, onde o direito começa e onde o teu direito acaba, né? A partir do momento que começa o direito do outro. Então o Estado ele tem que garantir esse bom convívio, tá? De uma liberdade. Tá? Ele não pode ultrapassar isso, ele não pode tirar de você a liberdade, mas ele tem que manter isso dentro de um Estado. Ele tem que manter. É como, por exemplo, quando vocês, por exemplo, vamos fazer a exposição no Brasil, né? No Brasil nós temos um Estado, uma democracia, tá? Que garante os seus direitos. Nós, de uma certa forma, muito timidamente conhecemos os nossos direitos. Tá? Nós conhecemos e esse que é um grande problema de uma certa forma. Tá? Porque nós buscamos conhecer direitos e não deveres, porque os direitos eles estão ligados diretamente à questão de deveres também. Não é só direitos, e sim direitos e deveres. Para que o direito deva existir, o dever também tem que existir. O que acontece? Por que muitas vezes nós nos deparamos com coisas que não é do nosso convívio, né? Acontece que quando às vezes vamos, né, muitas vezes quando se propaga uma ideia, uma forma de pensamento que envolva o direito social, ele vem só com isso, ele só vem com o direito social. Muitas vezes os deveres eles ficam de lado. E a forma que muitas vezes é transmitida isso é uma forma manipulada. Tá? Vamos pensar, por exemplo, vamos colocar nos grupos sociais, né? Nas reivindicações sociais. As reivindicações sociais elas sempre vão para a rua, podem ver. É mais com a questão de, eu tenho o direito disso, eu tenho o direito daquilo, nós temos o direito, nós isso, nós aquilo, né? O que faz com que muitas vezes os grupos se enquadrem, né? Ou se encaixem em simplesmente ou apenas grupos. Quero ver aqui, o professor, não consigo te escutar. Quem que está? O Pedro Abdala. Pedro Abdala, está conseguindo me ouvir? Agora. Pedro? Só um pouquinho, pessoal, só quero ver se ele... Que a Beatriz eu consegui ouvir bem. Pedro, está conseguindo me ouvir? Não, acho que... Bom, mas vamos continuar lá. Oi, agora estou conseguindo, estou conseguindo. Tudo bem, Pedro? Como é que você está? Então, tá bom. Então, essas questões, né, elas são muito, elas nos trazem, elas nos remetem
uma ideia de muitas vezes de uma democracia, como eu falei para vocês, uma democracia manipulada, né? Um conceito de democracia manipulada que tem a ver, que está inserido no pensamento, que busca uma influência, que está relacionada com o pensamento tanto do Thomas Hobbes quanto do John Locke. Né? Um mais conservador, no sentido de Estado, outro mais liberal, no sentido de Estado. Tá? Então, é isso que a apostila está querendo colocar para vocês aqui. Tá? Em negrito, lá embaixo, lá, a autoridade que se investe do Estado social tem que ter consciência disso. Tá? Do que eu estou falando para vocês aí. Quando ela usa os poderes para o bem dos cidadãos, ela é legítima. Mas, quando ela usa seus poderes em benefício próprio, ela pode ter a revolta dos indivíduos contra ela. Então, isso é verdade. Então, você pega, por exemplo, o que ele está querendo se referir aqui, nesse exato ponto, nesse exato momento da apostila, aqui, do material didático aqui. São os regimes totalitários, né? Os regimes que nós colocamos como os regimes mais conservadores, ou não. Não precisa ser não precisa ser conservador, pode até ser um regime de esquerda, mas seja um regime totalitário, um regime ditatorial. Quando o poder usa e promove esse poder em benefício ao povo, às pessoas, a questão da liberdade, de um Estado liberal, tá? Mas um Estado com ordem, né? Não precisa ser liberal e ser anarquista. Tá? Ele se refere de uma forma, né? Ele tenta buscar vamos colocar assim, uma aproximação, tá? E de uma certa forma ele tenta manter o convívio, o bem social. Agora, quando ele é ao contrário, a coisa fica diferente. Tá? Pode, como ele coloca aqui, haver como ele coloca lá, mas quando os seus poderes em benefício próprio, ele pode ser a revolta dos indivíduos, pode acontecer uma revolta dos indivíduos contra o Estado. Isso também pode acontecer, mas também pode não acontecer. Vou dar um exemplo, por exemplo, a Coreia lá, daquele ditador lá, o rapazinho lá, né? Todo mundo achou que ele estava morto lá, tal, né? Então, você veja, ele é um regime totalitário que tira a liberdade do cidadão, só que como o exército é um exército muito forte, tá? Ele tem um aparato muito forte, um exército muito bem formado, com todas as instâncias, em todas as instâncias do governo, né? Elas trabalham em favor a essa totalidade, né, do governo. Aí a coisa fica difícil. Então você mantém, mas obviamente que nós não estamos falando do quê? De um regime, né, ditatorial, escravocrata, basicamente. Né? Outras questões, por exemplo, de uma tentativa agora recentemente da Venezuela com Maduro lá, né, de promover um Estado comuna, socialista. Só que não havia um acordo, não houve um acordo com a relação do Estado com as pessoas. O que acabou acontecendo? As pessoas começaram a se revoltar. Como ele usou a força do exército, né, reprimiu essas revoltas, o que muita gente debandou do país. Olha o número de imigrantes venezuelanos que nós temos no Brasil, é muito grande. Tá? Então, isso pode acontecer. Quando um Estado ele não permite, ele não te dá essa liberdade, né, do bom convívio dentro da sua natureza, né, da sua organização, as consequências elas podem ser prejudiciais, não só para um governo, mas para todos. Deixa eu perguntar aqui, tudo bem com vocês aqui? A Laura, tudo bem? Tudo certo. A Manu? Tudo certo. Tudo certo. E o Pedro Abdala? Tudo certo, tranquilo. Então, vocês estão conseguindo entender? Falem para mim. Sim, tranquilo. Uhum. Qualquer coisa, Sim. Então tá bom. Qualquer dúvida, me perguntem, porque veja, é um assunto que, como eu falei para vocês, é um assunto é um assunto bastante, como é que posso dizer, que tem, ele é um assunto muito extenso, né? Ele tem uma certa complexidade
E por quê? Porque nós estamos falando de poder, né? E muitas vezes, por que ele, às vezes ele tem uma certa complexidade? Porque muitas vezes esse assunto que acaba acontecendo é o seguinte, nós nos defrontamos com a nossa realidade, nós fazemos uma comparação com a nossa realidade. Né? Eu tento fazer isso, eu tento aproximar de uma forma assim, mais didática possível, né? Para nós tentarmos entender o que é isso, o que é a formação do mundo, porque em todo, aí daí a gente pensa em uma questão do próprio mundo, né? Pô, mas vem cá, por que isso, como isso não acontece em tal lugar? Por que isso acontece? Então, são questões que estão presentes, que se fazem presentes na nossa vida, né? E às vezes talvez não no nosso regime, tá? Mas de uma certa forma também se faz, tá? Claro que daí eu vou ter que daí, né, sempre me desprender aqui do assunto aqui e dar um exemplo ou colocar como exemplo a nossa realidade, né? Mas de uma forma eu fiz uma citação a respeito do que pode acontecer, né? Ou do como acontecem as coisas, tá? Então o Estado ele sempre está ele sempre, né? Ele é uma instituição, tá? Que muitas vezes quando ela não tem um aparato, né, que a sustente, né, ela cai, né, não acontece, né, ou de uma certa forma ela toma isso, ela toma o poder e permanece, né? Como eu falei para vocês, existe uma diferença disso daí. Quando você tem uma democracia, as pessoas, né, escolhem. Agora, dependendo da escolha que você faça, isso pode se tornar uma ditadura. Né? Dependendo quem você coloca no poder, esse poder pode se perpetuar. Tá? No Brasil, tivemos aqui nós tivemos 14 anos, se não me engano, né? De um poder, né? Um poder político, né? Que estava, de uma certa forma, se perpetuando no poder ali. Né? Nós estávamos aqui, quanto tempo já estava? 14. Tá? Provavelmente haveria a possibilidade de voltar o ex-presidente, tá? Eu não estou falando mal, eu quero que vocês entendam isso, tá? Eu tento fazer com que as minhas aulas, eu tento ser o mais individualista possível, né? Eu tento não ser uma pessoa que dê pitacos aqui ou puxe a questões políticas, sociais, né? Para o meu lado, ou expondo, ou fazendo, ou, né, ou difamando, ou o contrário, fazendo propaganda positiva. Isso eu não faço, né? Eu tento ter uma certa individualidade, né? Eu tento não, né, tomar partido, né, das coisas, né? Até porque não se pode, né? Acho que um professor ou qualquer pensador, a não ser que ele tenha, né? Ele tenha um intuito disso, a coisa seja específica para isso. Olha, eu vou falar em favor à direita, vou falar em favor à esquerda. Daí é uma coisa. Tá? Mas como aqui se trata, como eu não conheço, por exemplo, conheço alguns aqui, né? Alguns alunos eu conheço aqui, outros não. Então, e mesmo que os que eu conheço mesmo também, eu não sei. Eu nunca fui na sala dela, eu perguntei, você é esquerda, você é direita? Tá, porque não me interessa. O meu assunto, o meu desenvolvimento aqui é trazer um certo esclarecimento a respeito do que um determinado conteúdo quer dizer. E não ao contrário, não ficar fazendo apologia contra ou a favor a um regime político. Né? Eu só cito o que a história comprova. O que nós temos na história, o que essa história comprova através de fontes e de fatos, e muitas delas são muito recentes, então vocês podem buscar lá que vão ver lá, certo? Então, nós temos lá alguns tópicos a respeito desse liberalismo promovido pelo John Locke. Né? Primeiro, a defesa do liberalismo, da liberdade, um governo civil contratualista versus uma monarquia absoluta. Então, o John Locke é totalmente contra o Hobbes, né? Ele promove, em vez de uma monarquia absoluta, ou seja, um poder do Estado absoluto, ele promove um contrato, né, mais civil, onde ambas as partes
tenham seus benefícios com relação a uma certa liberdade. O problema do nosso outro pensador ali, o Hobbes, ele era o seguinte, era o Estado ele era absoluto total, com o poder nas mãos do rei total. Isso que é bom que vocês, isso que eu quero que vocês fixem nas suas ideias aí. Isso é interessante. O Hobbes é totalmente diferente do Locke. Tá? O Locke é totalmente contra a teoria do Hobbes. Tudo bem? Ok? Aqui fica a primeira parte. Nós vamos continuar na próxima aula, acho que sexta-feira. Então, na próxima aula eu retomo aqui o assunto com vocês. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada com mais detalhes, assim, para a gente dar continuidade ao nosso assunto aqui, ok? Ok, professor. Tudo bem. Tá. Pedro? Tranquilo, professor. Beleza. Cláudio? Beleza, então. Beatriz, tudo bem, Beatriz? Tudo bem. Então tá. Tenham um bom dia, tá? Fiquem bem. Amanhã nós estamos de volta aqui. Igualmente. Então tá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.